Oi pessoal, tudo bem? Professora Ana Paula. Hoje a nossa proposta é uma proposta muito legal de resolução de exercícios de vestibulares. Bom, então primeiramente eu sou Ana Paula Machado, sou professora de Biologia, atuo aqui no estado, na cidade de Campo Grande, em cursinhos pré-vestibulares e também no ensino médio, na disciplina de Biologia. Para 2022, estou aqui no Évora, no cursinho pré-vestibular, com material poliedro MED, material riquíssimo, muito completo no cenário de biologia e também com uma proposta bem interessante de paralelo presencial e online. Então será um ano de muitas novidades e espero que todo mundo goste. E a partir de agora, a nossa proposta é uma resolução simplificada dos principais vestibulares que aconteceram das últimas edições aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Então a nossa proposta é resolver grandes universidades como a Universidade Federal aqui em Campo Grande, Universidade Federal da Grande Dourados em Dourados e a Estadual do Mato Grosso do Sul, que é a UEMS. São 3 vestibulares e 2 sendo realizados pela mesma instituição, que é a FAPEC. Então, prova da UEMS e prova da UFMS aqui em Campo Grande, FAPEC, prova da UFGD, comissão própria de vestibular. Há uma concordância entre todas as universidades? Alguns anos sim, alguns anos não. Então é interessante que o candidato tenha ciência de que cada prova tem seu perfil estabelecido. E na aula de hoje a gente vai começar com a última edição do vestibular da UEMS, trazendo algumas particularidades e uma resolução simplificada da prova. A prova não é difícil, a prova é simples, é uma prova bem conteudista. Ela oscila algumas temáticas, dentre elas citologia, ecologia, ela gosta bastante de genética e ela tem um tempero regional na resolução da prova. Então a gente vai começar com a última edição, com a primeira questão. Então é interessante que o candidato saiba que são 5 questões, de componente curricular dessa prova e as questões elas não são extensas. Algumas edições da UFMS trazem questões muito extensas, mas da UEMS a prova tende a ser um pouquinho reduzida. Rica em detalhes no sentido de imagens e algumas tabelas que ofertam informações importantes para que o candidato consiga resolver as questões da melhor forma possível. Então a gente vai pegar a última edição, a questão de número 31, que é uma questão de genética. Então ele traz um enunciado simplificado seguido de uma tabela. Começa assim: considere a tabela a seguir, que mostra extensões da genética mendeliana para um único gene. Então é interessante que o candidato com essa questão faça uma retomada breve de conceitos: genótipo, fenótipo, primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel e suas derivações. Então, trazemos aqui dominância intermediária, codominância, alelos múltiplos, bem como epistasia. Então, atentem-se que é uma prova que tem uma tabela. Essa tabela serve de informação, fundamental para a resolução do exercício. Então, vejam só. Ele diz relacionamento entre alelos de um único gene, a descrição desse evento e um exemplo. Então, na primeira linha dessa tabela, notem que ele fala dominância completa de um alelo, descrição, fenótipo heterozigoto igual ao dominante homozigoto. Então, a gente tem aqui um típico caso de primeira lei de Mendel, onde existe uma dominância, segregação de caracteres, primeira lei. Aí ele já traz uma afirmação. Ou seja, relacionamento de alelo de um único gene, traz com a alternativa 1. Descreve fenótipo heterozigótico intermediário entre os 2 fenótipos homozigóticos. Aí ele traz errão, 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 errinho e errinho, errinho. Então eu já tenho a manifestação de 3 características. Ou seja, qual é a relação entre esses alelos nessa manifestação de 3 características? Vamos lá. Primeiro, a epistasia de um dos alelos? Não, gente, a gente tem a manifestação aqui de uma herança de primeira lei de Mendel e suas derivações. Então, não pode ser a alternativa A. B, alelos mutagênicos já para por aí, porque ele está mostrando um fenótipo intermediário. C, variação da dominância de alelos recessivos. Gente, ele está mostrando alelos dominantes, alelos recessivos e um fenótipo intermediário no caso de uma heterozigose. Também não. D, herança poligênica recessiva de alelos múltiplos? Não, porque ele está caracterizando também alelos dominantes e também alelos dominantes em heterozigose. E alternativa E, dominância
incompleta de ambos os alelos, ok? Então eu tenho 2 alelos em que não acontece esse tipo, né, de, digamos assim, soberania gênica. Ok, então a 1 a gente já consegue mais ou menos chegar na alternativa correta. Vejam só a 2. Alelos múltiplos. Descrição. Em toda a população, alguns genes possuem mais do que 2 alelos, uma derivação clássica de primeira lei de Mendel. E aí ele traz exemplos. Alelos do grupo sanguíneo, ABO, IA, IB e Izinho. Gente, uma questão de genética aplicada, porém uma questão de genética aplicada simples, no qual a gente tem primeira lei de Mendel e suas derivações sendo trabalhadas na mesma questão. Lembrem-se, dominância, dominância intermediária, segregação dos caracteres, ok? Então ficamos somente a alternativa E, primeira questão. Pessoal, dando continuidade na resolução da UEMS, a questão 32 traz uma pegada ecológica. Então, ecologia é uma temática presente na prova da UEMS. Prestem atenção. As araras azuis são animais que se destacam pela beleza, tamanho e comportamento. Na região do Pantanal, 90% dos ninhos são encontrados nas árvores de manduvi. Essa ave está constantemente ameaçada devido à caça, ao comércio clandestino e à degradação de seu habitat natural por conta do desmatamento. Caracterizei uma ave, coloquei o local de sobrevivência e coloquei alguns aspectos que ameaçam a sobrevivência desse animal. A arara azul tem como uma das principais ameaças a caça e a captura ilegal pelos humanos para o comércio nacional e internacional de aves de estimação, que foram intensas até a década de 1980, ovos, filhotes e indivíduos adultos, como a gente consegue observar em alguns noticiários, e levavam à morte de diversos indivíduos. Ok, então ele está caracterizando, trouxe uma problemática, né, no qual a espécie é envolvida, já levanta o quesito de risco de ameaça de extinção, comércio ilegal de espécies, ok? A estes fatores, acrescentam-se populações pequenas, ou seja, o animal ele tem uma taxa reprodutiva baixa, poucos filhotes por ninhada, baixa taxa reprodutiva e especialização na dieta e no habitat. Então não é um animal onívoro que tem uma cadeia alimentar tão diversificada e tem um local restrito, até mesmo no enunciado ele diz manduvi, ou seja, existem peculiaridades da sobrevivência dessa espécie. Pois bem, então ele te dá um contexto e agora ele vai descrever algumas informações. As relações entre a arara azul e os humanos, como descrita acima, são. Então, primeira coisa, gente, é uma relação harmônica ou desarmônica. O homem está predando, está caçando e está comercializando, harmônica ela não pode ser. Se ela não é uma relação harmônica, ela não pode ser alternativa A, não pode ser alternativa C. Então, ficamos entre a B de bola, D de dado e E de escola. Depois ele fala... arara azul e humano, então ela vai ser desarmônica, interespecíficas e de simbiose. O homem dependente da arara e a arara dependente do homem para sobreviver, uma relação de dependência mútua, o homem está predando o ambiente e o próprio animal, então não tem uma simbiose, certo? Lembrem que a relação de simbiose é uma relação positiva para ambas as espécies, não tem esse tipo de relação na qual o homem e a arara estão sendo envolvidos. D de dado, desarmônica, ok, interespecíficas, ou seja, entre espécies diferentes, ok, e de predação, eu tenho uma presa e eu tenho predador. No caso, o homem está atuando como um elemento deletério para a sobrevivência desse animal, certo? E desarmônica intraespecífica, homem e arara azul, espécies, mamífero e ave, ok? Então notem que essa é uma questão simples. Embora o enunciado ele traga um conjunto de informações sobre o animal, o seu ambiente, né, algumas particularidades que ameacem a sobrevivência dessa espécie, a resposta é clara e específica. Então, uma relação negativa, uma relação entre espécies distintas, por isso interespecífica, e uma relação de predador. Lembrem sempre que a relação de predador, ela não é simplesmente uma relação em que o animal sobrevive e um morre. Existem características, né, que determinam quem é a presa e quem é o predador. Estratégias de sobrevivência, como por exemplo,
a presença de veneno, estratégias de camuflagem, vivem em bando, conseguem fugir, são velozes, têm habilidade do esconderijo. Então, fato que pode ser associado à resolução dessa questão. Então, ficamos na alternativa 32, correta, D de dado, ok? Pessoal, dando continuidade para a resolução da UEMS, seguimos com a questão 33. Essa questão 33, ela é uma questão de zoologia característica. Então, é uma zoologia na qual a gente pode fazer uma integração com fisiologia. Vejam só, o tuiuiu ou jabiru é a ave símbolo do Pantanal, trazendo um pouquinho de regionalismo para a prova. Pernalta e de pescoço nu, mede aproximadamente 1,5 m de altura e tem ampla envergadura, sendo a ave voadora de maior porte do Pantanal, ou seja, ele traz uma caracterização dessa ave particular da nossa região. Alimenta-se de peixes, crustáceos, moluscos e mais raramente de répteis e pequenos mamíferos, mostrando que há uma diversidade alimentar no caso dessa ave. Nidifica no topo das árvores, ou seja, forma seu ninho em grupamentos dominados ninhais. Traz uma imagem. Essas imagens, elas podem ser para acrescentar informações na questão ou simplesmente para dar um tempero na questão, certo? Então, quem não lembra quem é o tuiuiu, tendo em vista que é uma ave bem regional. Ok, sobre as aves, é correto afirmar. Então, vejam só, uma questão que faz uma informação tanto zoológica quanto ecológica acerca de uma ave, e agora ele pergunta sobre as aves. Atenção, porque ele não está perguntando sobre o tuiuiu, ele está perguntando sobre o grupo das aves. Pois bem, quanto à temperatura corpórea e ao metabolismo, são homeotérmicos ou ectotérmicos? Gente, primeira coisa, na zoologia, ou o animal é ectotérmico ou ele é endotérmico. Ele não consegue oscilar termicamente a temperatura do corpo de acordo com o ambiente. Então, ou ele controla a sua temperatura ou ele não controla. Fora dessa questão. B, tem coração tricavitário. Já para por aí. As aves, elas são os primeiros animais endotérmicos, justamente porque o coração é o primeiro coração tetracavitário. Átrios e ventrículos, circulação completa, sem mistura gasosa. Então, a B também está errada. C, possuem hemácias anucleadas? Não. Aí o aluno tem que lembrar que as hemácias anucleadas são de mamíferos. As aves, elas têm hemácias nucleadas. D de dado, tem rins metanéfricos e excretam ácido úrico? Será que tem rim metanéfrico? Tá, ácido úrico tá ok. Lembra, economia hídrica, não tem bexiga urinária. Vamos ver se a alternativa E dá um aporte para essa questão ficar como correta. E, os ossos são maciços? Pronto. Característica de ave. A ave tem que ter adaptação para voo. Poxa, professora, mas nem toda ave voa. Ok, mas anatomicamente, estruturalmente, ela tem características que contribuem para o voo. E uma delas é o osso pneumático, aquele osso poroso, onde o animal ele consegue adquirir uma leveza considerável para o voo, né, de grandes espécies. Então, nesse caso aqui, mais uma vez, 33, alternativa D de dado como correta, certo? Bom, pessoal, questão agora, uma questão de genética também, questão 34, edição UEMS. Essa questão 34, ela vai compor a dupla da genética na prova, certo? Então, atentem-se ao seguinte, é comum que a prova da FAPEC tenha genética, isso abrindo o leque de possibilidades, tanto para o FMS quanto para o UEMS. Qual a diferença? Uma questão é biologia molecular, ou seja, ácidos nucleicos, processos de duplicação, replicação e transcrição. E outra questão é genética aplicada. Primeira, segunda lei de Mendel e todas as suas derivações. Então, atentem-se que as provas costumam apresentar duas temáticas de genética, ok? Então, vamos lá. 34, a figura a seguir apresenta um segmento de uma molécula de DNA. Ok, ele traz que você está trabalhando com DNA, um ácido nucleico. Com base nos seus conhecimentos e no esquema, assinale a alternativa correta. Bom, ele te dá ali um cenário dos nucleotídeos que compõem a molécula, mostra a dupla fita e mostra, né, o helicoidal da fita de DNA. Ok, classifica aí as bases nitrogenadas como estrutura, né, para tempero da questão. Bom,
Um segmento com 35% de adenina terá 35% de timina? Gente, lembra que existem as complementariedades, isso tanto para DNA quanto para RNA. Então, se a gente for lembrar, a adenina faz par com timina e a guanina faz par com a citosina, certo? Então, ele diz, se eu tenho 35% de adenina, terá 35% de timina? Aparentemente correto. Ah, mas e se eu estivesse falando de RNA? Como no RNA nós não temos a base timina, eu tenho a uracila sendo levada em consideração no perfil de análise. Lembrem que o RNA é molécula de fita simples, ok? Então a A parece muito correta. Vamos ver por que as demais estão erradas. B, o carboidrato do DNA é a ribose? Peraí, mas tem um carboidrato no ácido nucleico? A pentose. A pentose é um carboidrato. Ela é ribose se eu estivesse falando de RNA. Lembrem, esse segmento é DNA, então eu tenho uma desoxirribose. Esse é o carboidrato, ok? Então a B está errada. C. As pontes de hidrogênio são ligações químicas fracas e instáveis? Não. No caso das nossas moléculas de ácido nucleico, isso dá uma estabilidade para a fita. Por isso, uma dupla fita, certo? E como que eu vou ter uma ligação que facilmente se rompe, possibilitando a inserção de sequências inalteradas, inadequadas na molécula de ácido nucleico, ok? Então, a C também é errada. D de dado. Quando se forma o DNA, é uma fita dupla e depois se apresenta como filamento simples? Gente, fita dupla é DNA, fita simples é RNA. São características distintivas dos ácidos nucleicos, o tipo de fita. Então, eu vou ter uma fita dupla sendo formada num mecanismo de replicação e aí do nada uma fita é perdida? Não. Então, DNA é dupla fita e continua dupla fita, certo? E transcrição e tradução do código genético são propriedades do DNA? Quando a gente está trabalhando com DNA, eu estou falando da replicação. Transcrição, eu estou falando da formação da molécula do RNA, mensageiro. Tradução, estou falando da codificação das sequências nucleotídicas da fita de RNA mensageiro. Então, gente, uma questão simples que traz, né, como alternativa correta a letra A. Então, aquele conhecimento básico de biologia molecular e das características básicas da molécula. Ok, pessoal? Bom, gente, seguindo a resolução da última questão da prova da UEMS. Lembrem que eu disse, a prova da UEMS, ela tem um tempero regional. Esse tempero regional, ele privilegia alguns candidatos. Não que seja alguma coisa somente nossa, mas muito corriqueira, né, na comunidade científica e acadêmica do território do Mato Grosso do Sul, ok? Então vejam só, sobre as principais endemias que ocorrem no Mato Grosso do Sul, é correto afirmar que endemia ou uma doença que tem uma curta, né, distribuição geográfica, restrita em uma área. Então vamos ver o que ele trabalha aqui. A. Rubéola e febre amarela são viroses que não apresentam vetores biológicos, apenas veiculação hídrica? Gente, febre amarela, qual que é o vetor? O Aedes. Então a gente tem um mosquito, né, levado em consideração ainda no mecanismo de transmissão dessa doença. E ainda dois tipos, né, febre amarela urbana e a silvestre. Então, A tá errada. E veiculação hídrica? Também não. B. A doença aguda de Chagas é uma protozoose, ou seja, uma doença causada por um protozoário, vamos lembrar, Trypanosoma cruzi, transmitida pelo mosquito, barbeiro ou chupança. Primeiro, pessoal, a doença de Chagas, ela não está veiculada à picada de um inseto. O barbeiro, ele não é um mosquito. Ele é um percevejo e o problema é que os protozoários estão contidos nas fezes do animal, certo? Então ali eu tenho um curso de transmissão da doença. Então a questão é que tem várias informações errôneas acerca da transmissão da doença de Chagas. C. A febre maculosa bovina, uma coisa super falada no nosso estado, justamente por conta, né, da pecuária circundante aqui, é provocada por uma rickettsia. Rickettsia é uma bactéria e é transmitida pelo carrapato estrela. Olha, ótima! Então, é uma bactéria que está envolvida, né, no curso de transmissão,
que se aloja ali no carrapato estrela. Então, a presença do carrapato acaba sendo um fator preponderante na manifestação dessa doença. Parece muito correta. D. O combate da dengue envolve apenas a eliminação do vetor biológico na fase adulta por meio de inseticidas. Então, o mosquito tá lá, eu taco inseticida e fim de papo, game over, não tem mais dengue? Por que os agentes comunitários de saúde fazem as inspeções nos bairros para verificar se não tem depósito de água parada, para ver se não tem larva do mosquito? Então, não é só na fase adulta. A exterminação da larva do vetor também é fundamental para a redução da cadeia de transmissão desta doença. E na malária, o homem comporta-se como hospedeiro definitivo, enquanto a mosca faz papel de hospedeiro intermediário. Bom, gente, várias coisas erradas, né? Então, o homem, ele não é o hospedeiro definitivo e a gente não tem a mosca na cadeia de transmissão. Eu tenho o mosquito, né, que é chamado de mosquito prego ou anofelino, na cadeia da malária. Quando a gente lembra da mosca, vamos lembrar da tsetse, da doença do sono, que é um outro tripanosomatídeo, certo? Então, a última questão, que é a questão 35 da prova da UEMS, traz como gabarito correto a alternativa C, ok? Então, a gente conseguiu fazer um apanhado geral da prova. Espero que vocês tenham sucesso e até a próxima resolução, pessoal. Beijo, tchau, tchau!